Juan Rodrigues para falar sobre o projeto Cidade Legal, um projeto que assiste pessoas que aí têm a sua moradia, mas com a documentação ainda irregular. E o Juan está com a gente hoje aqui para falar sobre esse tema. Juan, boa tarde. Você que esteve aqui numa outra oportunidade falando sobre direitos do consumidor, né? E hoje volta para falar também o direito do consumidor, mas no sentido de regularizar essa questão aí de documentação. Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes aí. Sim, vamos aqui hoje, né, tentar fazer alguma contribuição aí nesse sentido para dizer a galera um pouco sobre esse trabalho magnífico que é a regularização fundiária e a famosa legalização dos imóveis. Tá certo. Como é que funciona? Por que isso é um projeto de cidade legal? Isso é o quê? Isso tem como finalidade o que exatamente? Então, a entidade que eu represento é o Instituto Cidade Legal e a gente trabalha junto aos municípios onde atuamos os projetos municipais de regularização fundiária. O nome da entidade, Instituto Cidade Legal, remete à ideia de legalizar as cidades, já que a ilegalidade e informalidade sobre os imóveis é algo que atinge, na boa parte das vezes, grande parte de todo um município. Então, não se trata de uma forma de legalizar um imóvel, mas legalizar a cidade, porque a margem de irregularidade é muito grande, né? Inclusive, segundo os dados do IBGE, no universo aí de 180 milhões de imóveis, 60 milhões de imóveis, perdão, que existem no Brasil, cerca de 50% estão na situação de informalidade. E quem é que pode aderir a esse projeto? Então, a lei traz um novo conceito para se promover a regularização fundiária. Ela pode ser aplicada ao chamado núcleo urbano informal, que é aquele entendido como de origem clandestina, ou seja, sem aprovação na prefeitura, sem estar aprovado pelo município, ou irregular, que pode ser aquele aprovado na prefeitura e não registrado em cartório, ou aprovado na prefeitura e registrado em cartório, mas em desacordo ali na sua implantação com o que foi aprovado na prefeitura, ou na situação de que não há ali a titulação do ocupante, ainda que aprovado pela prefeitura o loteamento e registrado no cartório. Ou que há titulação e tudo demais aprovado, seja prefeitura e cartório, mas não há averbação da construção. E todo mundo que se encontra nessa situação pode recorrer à regularização fundiária urbana pela REURB, que foi estabelecida nessa lei nova, que é a 13.465, de julho de 2017. Na verdade, o que essa lei busca fazer? Ela suprimiu alguns princípios legais, como do direito registral imobiliário e muitos outros, para dar um maior alcance ao comando constitucional da função social da propriedade. Então, ela quer resolver os problemas. Desde que o núcleo ele exista até dezembro de 2016, 22 de dezembro de 2016, até mesmo uma área invadida poderá ser regularizado desde que atendida a alguns critérios. Inclusive, é passível de regularização nos termos do artigo 23 da lei, que criou o chamado título de legitimação fundiária, regularizar com o título de propriedade a área pública também. Juan, existem muitas dúvidas, né, em relação a essa questão. E uma delas, por exemplo, é quem, num terreno onde tem construíram vários imóveis. De repente, uma família, está lá o pai e a mãe, o filho casou, construiu um barracão no fundo, o outro também foi lá construir, ou o outro construiu em cima da casa do pai. Dá para fazer essa averbação desse terreno também, de uma casa em cima da outra, separar, cada um tem o seu documento? Exatamente. Nesse sentido aí é importante destacar que a legislação, a lei da REURB, essa que eu citei há pouco, ela criou o Instituto do Direito de Laje. Ela possibilitou a regularização da parte superior ou inferior do imóvel, entendido o direito de laje como a parte inferior ou superior, porque há municípios onde há um crescimento vertical dos imóveis, possibilitando o desmembramento dessas áreas e a individualização da matrícula de propriedade para cada uma dessas áreas. Então, isso é possível, o Instituto já tem experiências de atuações sobre imóveis que se encontram nessa situação. E esse famoso puxadinho que seja para a área lateral do imóvel, ele também é desmembrado e feita a regularização fundiária, acusando para o município a existência desses domicílios e também a titulação da propriedade de nome de cada um dos ocupantes dessas áreas aí. Foi em 17 de setembro de 2018, instituindo o Programa Municipal de Regularização Fundiária Urbana e o Decreto 3776, que é de novembro de 2018, nomeando a Comissão de Regularização Fundiária Urbana. Então já há diversos processos em andamento aqui, a requerimento do Instituto Cidade Legal, havendo áreas em que o nosso trabalho, inclusive, ele já foi totalmente confeccionado. O Instituto ele faz a prática de todos os atos em nome do ocupante. Nós não somos parceiros e nem vinculados ou estamos ali na qualidade de servidores da Prefeitura. Nós representamos, enquanto entidade civil organizada, os ocupantes dos imóveis e fazemos todos os atos que a lei exige para que o ocupante, que tenha o seu direito de regularizar o seu imóvel,
possa ter esse direito efetivado. Então a gente faz os trabalhos de engenharia, urbanísticos, de meio ambiente, assistência social, jurídico, faz todos esses trabalhos e peticiona ao órgão público que é a prefeitura para emissão do título de propriedade, que é posteriormente registrado no cartório, né? Hoje funciona em duas fases. A prefeitura emite o título de propriedade e cartório registra, analisando meramente os aspectos formais da lei. E há diversos bairros aqui onde a gente já concluiu todo o trabalho da parte do Instituto, pendendo apenas ali alguns despachos da prefeitura. E hoje há uma dificuldade muito grande. Quem tem, por exemplo, a sua água ou luz desligada, para religar hoje é um problema muito sério, né? Porque se não tiver uma escritura, um documento de compra e venda, mas assim, totalmente regularizado, ele não consegue nem ligar ou religar a sua água ou luz. Então esse projeto ele vem para atender também essa demanda, né? Com certeza. O projeto do Instituto Cidade Legal, ao trabalhar com a lei da REURB, é promover a regularização fundiária. Regularização fundiária precisa ser entendida como algo muito mais abrangente do que meramente dar titulação da propriedade ao ocupante. Ela transfere aqueles núcleos que estão na informalidade para o ordenamento territorial urbano, de forma que o poder público ele passa a conhecer. Como o exemplo que você citou, e muito bom, ali você tinha um imóvel, uma matrícula, em um lote que havia uma casa. Mas aí se construiu um puxadinho para cima e outro para o lado. O município ele não conhece isso. Como que ele vai permitir a ligação de água e luz em uma unidade que é desconhecida? Ela está à margem da legalidade, ela está na informalidade. Então, quando se faz a regularização fundiária, se acusa ao poder público todos esses núcleos que existem, promove-se então a infraestrutura básica para esses núcleos, porque a ideia da regularização fundiária, ela ultrapassa a mera titulação da propriedade ao ocupante. Ela transfere os imóveis da informalidade para o ordenamento territorial urbano, levando ali dignidade a todos os ocupantes desses imóveis. Agora, o processo do REURB ele é muito lento, né? Agora, com relação a esse projeto aí, qual o tempo mais ou menos aí para a pessoa ter em mãos o seu título de imóvel todo regularizado? Então, a lei da REURB ela veio também resolver o problema da celeridade, né? A regularização fundiária, a legalização de imóvel passava até então por uma série de dificuldades de ordem financeira, burocrática, administrativa, legal, entre outras. A celeridade foi um dos pontos também de preocupação do legislador ao criar essa legislação. Então, ele estabeleceu prazos para todas as entidades que participam do processo da regularização. A prefeitura tem 180 dias para fazer a decisão instauradora do procedimento de regularização fundiária e o cartório ele tem de 15 dias para prenotar, autuar, emitir a nota devolutiva ou praticar os atos atinentes ao registro, ou o prazo máximo de 60 dias para concluir o processo prorrogável por igual tempo, desde que de forma justificada. Então, a gente trabalha a municípios onde a gente já fez a regularização aí num prazo de cerca de 9, 10 meses. Isso porque houve uma certa demora com o cartório. Mas é importante destacar que como é um ato vinculado, ou seja, é uma obrigação do município, e não uma faculdade de querer ou não fazer, ele tem prazo para cumprir isso, e esse prazo deve ser cumprido. Lembrando que isso foi aprovado pela Câmara, assinado aí pelo prefeito, então está tudo tranquilo, né? Então é um projeto totalmente legal. Eu falo porque muita gente fica em dúvida sobre questiona, né, sobre a legalidade desse projeto. Algumas pessoas têm receio, têm necessidade de regulamentar o seu terreno, mas tem receio e tudo mais. Natural, tudo que é novo assusta. E essa lei é de julho de 2017. Ainda mais com essa facilidade, que é um custo bem menor, né? Exatamente. Áreas sociais, inclusive, assim, qualificadas pela lei, não tem custos com as custas e emolumentos do cartório. Você não paga a taxa de registro, nem os outros atos dentro do cartório que ali são demandados. E por ser o título de legitimação fundiária, conforme o artigo 23 da lei da REURB, um título de aquisição de propriedade de natureza originária, não se paga o ITBI, como acontece no uso capião. Então, são muitos os benefícios. É natural todo esse receio. Agora, é importante que as pessoas saibam, quando estão em busca de informação, aonde buscar, porque o direito, ele decorre de lei. O dever ser no Estado Democrático de Direito, que é o que vive no Brasil, ele decorre da lei. Então, a pessoa, para saber se ela tem ou não direito, ela não tem que acreditar em um servidor da prefeitura, ela tem que acreditar na lei. Quando ela vai ao posto de saúde e não tem um remédio, se o servidor dizer que não tem, ela tem que lembrar que é direito dela e ela vai brigar, ela vai lutar por esse direito para que ele se concretize. Da mesma forma, a regularização de um imóvel é direito dela. Ela pode brigar, e é isso que o Instituto faz. Na verdade, luta, evidentemente, da maneira mais diplomática possível, para concluir da efetividade esse direito. Então, a pessoa tem que buscar informação da lei, não é de servidor. Inclusive, já enfrentamos alguns dissabores
unicamente no município de Montes Claros e temos recorrido aí à formalização de denúncias contra servidores que, por algum fim escuso, tenta difamar a entidade que vai fazer um trabalho lá dentro, seja porque ele talvez não quer trabalhar, às vezes acontece isso no serviço público, ou porque ele quer ganhar algum dinheiro por fora. A gente sabe que no município de Montes Claros há denúncias, conforme relatado na Câmara de Vereadores, de pessoas que conseguem ligar água e luz e outras não. Né? Recentemente eu fui informado por uma pessoa que ela pagou R$500 e conseguiu ligar uma luz, e para outra conseguir ela teria. Como que se faz essa discriminação? Então há servidores que tentam ali desvirtuar as coisas e acabam difamando, criando mentiras e calúnias sobre alguma entidade que vai demandar um serviço, o ocupante vai lá perguntar e tem informação errada. Então ele tem que saber da lei o que é o direito dele, e cobrar de uma prefeitura, não é perguntar, é meu direito? Então se a prefeitura diz que não é, ele aceita? Ou ele luta porque está previsto em lei? Ele deve lutar, essa deve ser a postura do cidadão. Na figura da Prefeitura de Montes Claros, lá em cima, as tratativas com o prefeito, o Humberto Souto e com os demais envolvidos na chefia do processo de regularização fundiária, é uma tratativa de reconhecimento da importância da legislação, de que isso deve ser cumprido e que é um benefício a todo mundo. A Prefeitura ganha, o cidadão ganha, todo mundo ganha com a regularização fundiária. Principalmente se tratando de casos de heranças, há muitas brigas entre famílias, muitos imóveis que ficam abandonados, porque o custo até então era muito alto e agora as pessoas com a sua renda limitada, né, não conseguiam regulamentar. E agora com esse projeto aí ficou acessível para todos. Quem quiser obter mais informações sobre como aderir a esse projeto, como é que tem que fazer, Juan? Então, nós já atendemos hoje pelas redes sociais também, tanto Instagram quanto Facebook, é só Instituto Cidade Legal, @Instituto Cidade Legal. Nós temos o site também, www.institutocidadelegal.org.br e temos também as nossas sedes. Há vários pontos de apoio e 2 sedes principais. Uma delas fica no centro, na rua Bocaiúva 559, a outra no bairro Santa Rita, Avenida Santa Catarina, número 246. Outras informações também podem ser solicitadas pelo WhatsApp, que é o 38 99841 6163. Fica à vontade para fazer alguma informação complementar, para quem estiver nos ouvindo aí, quiser procurá-los aí para poder fazer essa regulamentação. Então, pessoal, o Instituto Cidade Legal é uma entidade civil organizada que vem prestando aí, já em todo o território nacional com atuação, a regularização fundiária urbana. Nós somos criados com a edição da lei lá em 2017, para promover a regularização fundiária urbana e atuamos tanto junto aos municípios na qualidade de quem realiza o serviço para o município, como também como acontece aqui em Montes Claros, representando os ocupantes e requerendo da Prefeitura a realização de todo o processo de regularização fundiária urbana. Como eu disse, hoje é um direito do ocupante do imóvel ali, informal, núcleo urbano informal, requerer do poder público o processo de regularização do seu imóvel. Porém, é necessário que ele atenda a uma série de critérios da lei, como a realização de diversas atividades técnicas. Todos esses trabalhos que ele exige como critérios para conseguir a regularização do seu imóvel, você pode ter do Instituto Cidade Legal a realização. Somos a primeira entidade civil do Estado a conseguir promover a regularização fundiária urbana pela REURB. Somos a única entidade que atua no norte de Minas, que já tem exemplo de sucesso concretizado com registro de títulos de propriedade e regularização fundiária urbana em cartório de imóveis. Então, estamos à disposição, qualquer dúvida é só nos procurar, e também para trabalhar e procurar e levar desenvolvimento social e econômico a todos.